Estamos voltando aqui para o nosso segundo tempo. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês aí que estão assistindo depois da gravação, né? Vamos cobrar da Doroteia o finalzinho da história semana que vem. Tudo bem que deu para ouvir já quase tudo, né? Mas ela termina na semana que vem, que ela não pode estar com a gente aqui no segundo tempo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bem, sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer, né? Então, como a gente estava falando anteriormente, né? Tudo que nasce, mesmo que com boas intenções, mesmo que com tudo de bom, se em algum momento ela se desgarrar dessa essência, se desgarrar da videira, vai ser como uma rosa, né? Que quando você colhe a rosa lá e corta ela fora, ela até fica ali bonitinha por um tempo, né? Você até às vezes consegue conservar por mais tempo ali botando na água, mas chega uma hora que no momento que você arrancou ela fora, ela vai murchar, vai secar. E o mesmo acontece com todos nós, acontece com a nossa encarnação. E a gente, como a Doroteia, essa história que a Doroteia estava contando, mostra o quanto a nossa responsabilidade como espírita é ainda maior. Porque nós já temos um conhecimento maior e provavelmente se a gente deixar o nosso galho secar, talvez ali o fogo, né, o fogo da purificação, como ele bota ali, que eu entendo como uma representação dessa dor, desse processo de transformação para que a gente possa se tornar, né, adubo novamente, para ser absorvido pela videira novamente. Esse processo de transformação vai nos causar certamente muita dor, muita necessidade de reparação. Então, com certeza, a gente tem que se atentar, a gente tem que ter mais responsabilidade ainda por já termos algum nível de conhecimento para não nos enveredarmos por certos erros com maior responsabilidade, né? E a gente é muito frágil, né? A gente é muito imperfeito ainda para se afastar de Jesus, né? Quando a gente se propõe a fazer algum tipo de trabalho no bem, a gente tem que ter os ensinamentos do Cristo mesmo como nosso alimento. Por isso que a gente tem que estudar sempre. Por isso que a gente tem que estar relendo sempre os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos espíritos superiores, porque nós somos frágeis, nós esquecemos com muita facilidade, né? Esse ensinamento, essa coisa boa, é exatamente por causa da nossa imperfeição. Então, é preciso que a gente se alimente, se realimente todos os dias, a toda a hora, não é? Porque se afastando de Jesus, é como ele fala, a gente perece mesmo. A gente começa a querer colocar coisas nossas, né? Achando que a gente já é muito bom. Não, o Evangelho ensina isso? Mas eu acho que eu posso fazer dessa outra forma, né? E aí a gente se perde mesmo. Tem que estar coladinha aí na videira para a gente ter um pouquinho de sucesso. Eu não sei nem se tem aqui no grupo algum biólogo ou alguém na internet que estiver ouvindo depois me corrige, mas eu acho que a videira, se eu não me engano, você corta um pedacinho dela para conseguir fazer uma nova videira, né? Uma nova a semente. Eu acho que não é plantando semente assim, você consegue através do pedaço. E eu acredito que é o que Jesus quer de nós, porque um dia nós seremos videiras, né? Um dia todos nós seremos anjos, como a Janete canta. O dia que eu acredito que talvez o dia que nós formos essa vara realmente já forte, dando frutos e com essa capacidade de independência, nós seremos cortados e aí sim não seremos secos, porque daremos origem a uma nova videira, num novo planeta onde seremos Cristos, né? Mas estamos ainda milhões de quilômetros espirituais desse ponto. Mas é interessante essa analogia, né? Porque o que Jesus quer de nós é que sejamos essa vara realmente forte, frutífera, que um dia vai ter a capacidade de se tornar uma nova videira para poder servir de apoio e anteparo a novas varas, né? Então, esse é o objetivo do ciclo da evolução, pelo menos até onde a gente já é capaz de enxergar, né? Até onde Jesus já nos mostrou.
Eu acho até que a gente já pode, lógico que eu não quero comparar a gente a Jesus de maneira alguma, mas eu acho que a gente já pode começar, assim, o nosso galho, se for mais forte um pouquinho, como você está falando, quem sabe nascer uns raminhos assim, né, com o nosso exemplo, junto da nossa família, junto com os nossos amigos, companheiros, um pouquinho daquele nosso exemplo, quem sabe a gente já consegue, né, fazer com que um raminho cresça assim do nosso galinho, né? Aquele redondinho, levinho, né? Em mínima proporção, mas eu acho que já é um comecinho, né? Nós já podemos dar frutos, né? A gente ainda, com certeza, ainda estamos longe de ser a videira, mas nós já podemos, através dessa seiva que Jesus nos alimenta, já podemos dar frutos. Isso a gente já pode. A gente pode então, dar frutos e esses frutos serem úteis à seara de Jesus, né? Existe assim numa árvore, né? Galhos que a gente vê bem carregadinhos de frutos, outros que são meio sequinhos lá e que né, a pessoa que está podando até arranca esse galho, não tem isso? Então, a gente pode ser esse galinho já com os frutinhos. Para não ser arrancado, né? Senão vão jogar a gente. Para não ser arrancado. Não vão jogar a gente hoje, já pode falar. Ai, meu Deus. Eu acho que somos, com certeza. Com certeza somos. Não é isso, Gê? A gente já produz alguma coisa aí, com certeza, com a nossa família, eu mesmo. A gente vai jogando ali aquela sementinha, os nossos amigos, nossos vizinhos, e a gente, com certeza, a gente vai germinando, isso eu tenho certeza. Graças a Deus. Porque a gente tem esse retorno, né, Gê? A gente tem esse retorno, né? Isso. Isso é muito bom. Porque isso fortalece para a gente continuar trabalhando em cima dessa disseminação desse evangelho e da doutrina, né? Lógico que a gente não tem a pretensão de mudar ninguém, mas o pouquinho que a gente joga assim, quando a gente percebe que a pessoa fica atenta e que gosta, já é muito legal. Já é muito legal. Nosso galinho está ali com um brotinho. Então, vamos continuar. Tão bom quando só começa, isso acontece dentro da nossa família, né? Eu vejo hoje pela minha mãe, né? A minha mãe, ela é católica carismática, mas qualquer problema que ela tenha, ela me liga, ela me procura e pede, filha, reza por mim. Desculpa, eu sei da sua fé, pede por mim. Que lindo. Reza por mim, sabe? E ela vê, sabe? Ela vê, porque eu peço muito a Bezerra de Menezes e ela diz que vê. A minha mãe é vidente e ela vê os médicos de branco em torno da cama dela. E isso é muito bom, isso me fortalece, sabe? Nossa, é maravilhoso. Eu fico feliz por isso, né? Sim. Olha aí o brotinho. Desculpa, gente. Que isso? Foi um excelente exemplo que você deu para nós. Essa sensibilidade maravilhosa. Exemplo de sensibilidade e exemplo prático de como a espiritualidade realmente nos dá esses pequenos alentos, né, para fortalecer a nossa fé, para nos dar exatamente essa sustentação que a gente precisa ainda, né? Precisamos, todos nós. Para continuar, né, Vitor? Exatamente. Tem momentos muito duros, né? Tem momentos muito duros na vida e a gente precisa um pouquinho desse alento da espiritualidade que fortalece a nossa fé para continuar seguindo em frente. É maravilhoso. Bem, vamos lá. A ciência será frágil e pobre, sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem, né? Então, essa parte eu achei interessante porque Kardec mesmo nos orienta o quanto
devemos até seguir a ciência, né? Porque ele tinha essa consciência de que nem tudo naquele momento, muita coisa ainda seria descoberta, muita coisa materialmente falando, né? Sobre as propriedades da matéria, tudo isso ainda muita coisa ele sabia que ia se descobrir e que ia deixar de ser algo místico, né? Algo que considerado fugiu a palavra agora, mas é misticismo, né? Algo como fantasioso, para realmente haver ali uma comprovação científica do porquê que aquilo acontece. E ele sempre orientou que o espiritismo tem que ir seguindo a ciência, e que em algum momento as coisas iam cada vez mais se convergir, porque o que hoje nos parece misterioso, na verdade, é fruto ainda da ignorância, fruto de um desconhecimento e de uma capacidade que nós ainda não tivemos de criar, né, aparelhos, de criar maneiras de detectar, de perceber, de enxergar, mas que Kardec já sabia que com o tempo essas coisas iam se convergir, né? E quando ele fala ali das escolas religiosas, aí a questão dos fariseus, por exemplo, né, que aquilo ali começou com Moisés realmente de uma forma pura, recebendo de Deus diretamente, né, os mandamentos, mas que com o tempo, né, conforme você teve ali uma elite que se apossou do conhecimento da religião, começou-se a formar ali então uma escola religiosa, mas onde o objetivo já não era mais divulgar os ensinamentos de Deus puramente, e sim de se criar ali uma casta, né, de sabedoria e de concentração de poder. E é o que a gente tem que ter cuidado, a gente, né, tem que cada vez mais, por exemplo, a evangelização do centro espírita não tem por objetivo formar médiums, não tem por objetivo formar líderes religiosos. Não, a evangelização infantil ela tem como objetivo ensinar o que o Cristo ensinou, o amor ao próximo, a empatia, a vontade da criança desde pequena perceber que ela tem que fazer o bem, que ela tem que se preocupar com o próximo, enxergar a dor do outro, se preocupar em não fazer o mal, porque, né, perceber que não faça com o outro o que não gostaria que ele fizesse. Não tem nenhuma intenção de formar teólogos, de formar líderes religiosos, né? Mas em muitas religiões essa doutrina, essas escolas religiosas já tomam um outro rumo, como a Doroteia falou, um rumo realmente de enfiar conhecimento religioso na cabeça da criança e não de formar sentimento religioso na criança. E aí você começa a formar ali teólogos, uma pessoa que de repente decorou a Bíblia de cabo a rabo, mas não tem sentimento nenhum. Então, temos que ter muito cuidado com isso, para não deixarmos também dentro do espiritismo, né, as coisas se voltarem em algum momento nessa direção. É o que eles falam aí, né? Que a gente não se afaste da verdade e do bem, né? Essa questão que a Doró falou, existem realmente casas espíritas, inclusive na Rádio Rio de Janeiro, eu acho que eu já ouvi uma discussão nesse sentido, que elas só têm estudo, mais nada. Eu acho que até o Helder também comentou alguma coisa. Estudar é muito importante, mas como é que você vai tirar dentro da casa espírita o trabalho de caridade, o trabalho mediúnico, que é a caridade ao desencarnado, né? É como, eu não sei se foi você, Vitor, que falou, alguém falou. Quando a gente está do outro lado, a gente vai sentir essa necessidade da mesa mediúnica, não é? De ter um médium para que a gente possa estar falando das nossas dores. Isso é muito importante. Essa é a caridade que a gente faz, não só para o encarnado, mas também para o desencarnado. Então, como uma casa espírita vai ficar apenas estudando? Né? Cai exatamente naquilo que a Doroteia falou. Há um esfriamento desse bem e dessa verdade. Porque se eu estudo o bem, como é que eu não vou praticar? Não é? Se eu estudo a caridade, como é que eu não vou praticar? Então, é um contrassenso, não é isso? Nem 8, nem 80, né? Nem 8, nem 80. Você não pode ter uma casa espírita que só estuda e não pratica nada, e nenhuma casa espírita que só quer também fazer prece e mediunidade
sem estudar para saber o que está fazendo e fazer bem feito, né? Então Mas eu ainda acredito, exatamente Vitor, o equilíbrio, né? O equilíbrio. Mas eu ainda acredito que mesmo assim, aquela que mais faz a caridade, como muitas, né, tem vindo lá de trás, com o trabalho da caridade, com o trabalho da bondade, ela se sustenta muito mais, mesmo porque isso vai acabar sendo sugerido para elas que venham ao estudo, entendeu? Mas eu acredito que elas se sustentem um pouco mais do que aquelas que só fiquem com o estudo sem a caridade, sem a bondade, entendeu? Sem o coração. É lógico que o ideal é que seja realmente equilibrado, né? O estudo e a caridade. Mas só o estudo realmente... Eu concordo plenamente com você, que entre os dois eu também acho que o mais importante é a caridade, mas é que a gente não dá nem para julgar, o que a gente aprende, na verdade, é que o importante é os dois, né? São as duas asas, é a asa da caridade... Não, sim, é verdade, mas eu vejo assim, nesse exemplo... Com uma só, eu também acho que a caridade é mais importante, porque ela atende ali a emergência, ainda mais no nosso mundo de hoje, né? Onde entendeu? Porque eu vejo assim, muita dor, muitas casas antigas que vêm, entendeu? Vêm apenas com a questão da caridade. Lógico que elas já estão mudando, mas anos e anos e anos elas vêm se sustentando porque elas estão ali acolhendo a dor, não é? Acolhendo o sofrimento das pessoas. E essas chegam até agora, né? Lógico que, naturalmente, elas têm que mudar, são inspiradas, né? Os médiuns são inspirados, os dirigentes são inspirados para começar a estudar e dar aquele esclarecimento, né? Aquele conhecimento que o médium necessita para trabalhar de uma forma melhor, conhecimento de causa. Mas que esse amor vem lá de muitos e muitos anos e chega bem, né? Porque até porque, na verdade, eu acho que não deve existir mais, né? Essa altura do campeonato não existe mais ignorância completa, né? Você pode até ter uma casa onde não se pratica muito o estudo, mas geralmente a maioria dos médiuns tiveram alguma formação de família católica, né, desde criança. Então, hoje em dia, dificilmente você tem alguém que ignora por completo os ensinos do Cristo, né? Ainda mais aqui no nosso país, que é um país muito cristão. Então, geralmente as pessoas, né, 99% das pessoas sempre tem alguma base, algum conhecimento. Então, mesmo essas casas onde, de repente, se pratica muito só a mediunidade, a caridade, e não faz muito estudo, mas, como você falou, no fundo elas se sustentam porque os médiuns ali envolvidos têm, sim, algum conhecimento, alguma base cristã. Né? Tanto que praticam a caridade, né? Praticam a caridade. Não, os ensinamentos do Cristo, com certeza, eles estão na base, a gente aprende realmente como criança. Eu me refiro, assim, a esse conhecimento doutrinário, né? O espiritismo em si, né? Que muitas casas espíritas não estudavam, até a própria codificação, a gente sabe disso. Mas, assim, o evangelho, esse está no sangue, desde criancinha. Mas é o mais importante, né? É o mais importante. É o mais importante. É o que você falou, o resto acaba sendo detalhe, e até se você se apegar só a isso, aí eu concordo com você, vai virar aí deixou de ser um centro espírita para ser, sei lá, uma faculdade de teologia, não sei, mas aí é só realmente você engolir conhecimento, né? Pegar ali, ler o Pentateuco e decorar e fazer uma prova depois. Com certeza seco, né? com certeza esse não é o objetivo principal não deveria ser, né, o objetivo principal de nenhum centro espírita, apesar de a gente saber que alguns centros espíritas vão ficando tão grandes, tão burocráticos como a gente veio estudando, onde chega um ponto onde daqui a pouco, para virar médium, você tem que fazer realmente ali a faculdade, tirar 10 na prova, para depois virar médium. Só pode se apresentar o diploma. Depois que leu 20 mil livros, aí você pode sentar na mesa, né? Vai realmente virando ali uma burocracia que não sei até que ponto é bom, é ruim, realmente tem que ter um cuidado, né? Tem que ter ali um equilíbrio para não deixar a coisa degringolar só para esse lado da racionalidade. É verdade. Vamos continuar. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência pulsa seu coração amoroso
repleto de seiva, de perdão e bondade, né? Então, graças a Deus, a misericórdia de Jesus por nós é infinita, né? Então, se existe um lado bom em ainda sermos ruins, é que temos pelo menos a certeza de que Jesus nunca nos abandonará. Que por mais que a gente se torne vara seca e caia no chão, seremos novamente absorvidos pela videira e uma nova oportunidade de se tornar uma vara frutífera nos será dada. Então, Jesus, uma certeza que a gente pode ter é que Jesus, na sua infinita misericórdia, não vai nos abandonar. Porém, podemos, né, já sermos caridosos com nós mesmos também e procurarmos avançar, procurarmos praticar e não só estudar, como a Janete falou, para que nos passemos dessa etapa, né? Que não, se já temos a consciência, se já sabemos que se afastar da videira vai nos dar esse destino de dor e de sofrimento, por que vamos insistir, né? Como a Doroteia falou, se a gente tem o conhecimento, por que a gente ainda vai cometer erros, principalmente erros tão graves como o que a Doroteia nos deu de exemplo, né? Por que você vai cometer um aborto? Por que você vai matar alguém, né? Por pior coisa que a pessoa tenha feito contra você, mas geralmente a gente sabe que infelizmente as pessoas estão matando aí e nem é por motivo tão grave assim. Às vezes por qualquer besteira as pessoas estão se matando, estão roubando, estão fazendo mal ao próximo, né? Nós como espíritas, pelo menos esses erros mais graves a gente tem que se esforçar para não cometer mais, né? A gente não pode mais, tendo essa consciência, cometer erros assim tão graves, né? Temos que já nos esforçarmos para não precisarmos mais sermos jogados no fogo purificador, né? Vamos ter pena de nós mesmos, né? Vamos ter dó da gente e parar de querer sofrer. Vamos nos esforçar um pouquinho, pelo menos, para não cometer esses crimes tão graves perante a lei divina e que certamente vai nos render dores e sofrimentos futuros, né? Alguém quer comentar? É isso mesmo, é com relação à nossa consciência mesmo que cobra, né? Acho que as nossas leituras, os nossos estudos, eles fazem muito com que a gente reflita, com que a gente medite, né? E que a gente não realize esses atos tão mais graves, né? Que a gente, mesmo que seja por um certo interesse, né, diante das consequências, mas que seja, né, uma maneira da gente estar se segurando, né, tentando conter o nosso lado ainda inferior, o nosso lado ruim, que a gente ainda tem mesmo, para que a gente possa estar melhorando um pouquinho a cada dia, né? Então, a consciência trabalha muito nesse sentido, né? Eu vejo o Espiritismo como uma religião que trabalha muito a consciência, através dessas reflexões, né? É isso aí. Porque ser mal, no fundo, ser mal não é inteligente. E é até por isso que a gente aprende muito no Espiritismo que, na verdade, não existe maldade, existe ignorância. Porque se você realmente é inteligente, se você realmente entende e sabe as consequências, se você faz é porque você está sendo burro. Porque você... O mal não... A pessoa que faz o mal, ela ignora, ela não é inteligente. Quem é inteligente não faz o mal. Então, vamos exercitar a nossa inteligência e passar a praticar o bem. Acho que é um dos textos do Boa Nova, né, que fala a respeito disso, que Jesus fala para um dos seus discípulos. O homem eu acho que ele fala isso, o homem é mais ignorante do que mau, né? O homem não necessariamente é mau. Ele ignora que fazer o bem é melhor. É tão bom fazer o bem. Sim. Quando a gente descobre, né? A Doroteia deu esse exemplo de um casal espírita que abortou. Mas quantos milhões e milhões estão nesse momento abortando porque realmente não acreditam em reencarnação, muitas vezes nem acreditam em Deus, então não estão nem com o menor remorso, porque realmente não são totalmente materialistas, né? Quantos milhões e milhões não estão nesse momento
não só abortando, como cometendo os maiores crimes que você puder imaginar, exatamente porque não acreditam em nada, ignoram completamente qualquer tipo de fé em existência futura. Né? Então, eles terão atenuantes. E nós não. Terão atenuantes, mas vão sofrer, né? Lógico, não deixarão de sofrer. Não deixarão mas, de sofrer, mas terão algum atenuante, né? Mas sabe que eu acho que o nosso sofrimento, porque na verdade existe dois tipos de sofrimento, né? Existe o sofrimento da dor propriamente dita, né? De sentir dor física, e existe um sofrimento moral, né? Que é aquele sofrimento de você passar vergonha, né? De não nem conseguir olhar na cara do... Eu acho que esse sofrimento... Porque não seria justo a gente sentir mais dor do que o outro, sendo que o mal que foi provocado é o mesmo. Eu acho que a dor física vai ser consequência igual para todo mundo. Mas agora, a dor moral que um espírita tem, imagina, de você olhar na cara dos outros, de você, né? Comparando, né? É a consciência mesmo, né? Aí volta a questão da consciência. Essa dor moral, sem dúvida, ela é amplificada em 1000 quando você já tem ali um conhecimento e mesmo assim insiste no erro, né? Essa certamente. Esse livro que a gente está lendo na quarta-feira, amanhã até dia, né? Dos mensageiros, traz esse exemplo aí que você está falando, que são vários casos de médiuns, né, que faliram, e quando chegam, né, a dor que eles têm do arrependimento de ter desperdiçado o projeto que eles haviam feito, né, para dar certo aqui, e por conta da ganância, né, dessa entrega ao materialismo, eles colocaram tudo a perder. Então, é um sofrimento muito grande mesmo. Vamos lá, né? 10 minutinhos para acabar, deixa eu acelerar, senão... Senão a gente vai para o terceiro tempo hoje. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida, né? Então, é um resumão exatamente do que a gente estava falando, né? Que a gente possa refletir sobre... Peraí, voltou. Que a gente possa, então, refletir sobre, né? Quantas vezes a gente será que já não secou, caiu, sofreu, secou, caiu, sofreu? Que a gente possa passar, antes de tomar certas atitudes, principalmente aquelas atitudes cruciais, momentos cruciais da nossa vida, que a gente possa refletir sobre quantas vezes a gente já faliu, quantas vezes a gente já secou, caiu e sofreu. Poxa, será que é inteligente a gente repetir de novo? Será que não vale mais a pena a gente abrir mão de uma benesse material, de até mesmo passar por um sofrimento material, porém em prol de um tesouro realmente espiritual, né, de algo maior? Será que vale a pena a gente insistir num bem material que vai durar no máximo aí o que a gente tem de vida, que mesmo que você viva até os 99 anos, ainda assim é muito pouco perto da eternidade, perto de um bem que você realmente, ao chegar no mundo espiritual, vai receber e vai ficar com ele para toda a eternidade. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Eu sei que é difícil, né? Quem sou eu para julgar alguém, porque com certeza eu ainda tomo decisões erradas pensando nesses bens que só vão durar até eu morrer, em vez de abrir mão deles e de repente tomar uma decisão melhor, mas que a gente possa se esforçar para que essas decisões sejam cada vez menos em prol da matéria e principalmente aquelas mais, né, graves, como a Doroteia exemplificou, que pelo menos nessas, principalmente, a gente já consiga, né, abrir mão, né? Tem vários exemplos, né? A gente,
A gente vê muito aí essa questão de querer se armar para se defender. Não vale a pena, sabe, se chegar alguém para te roubar, leva carro, leva dinheiro, sabe, nada disso vai te fazer falta, e você tirar a vida de alguém vai ser uma cobrança muito maior do que qualquer sofrimento temporário material que você tenha pela perda de um bem material, né? E mesmo, às vezes, até mesmo a vida. Lógico que aí é uma provação realmente muito mais difícil. Você conseguir perdoar alguém, por exemplo, que tirou a vida de um parente seu, de alguém muito próximo. Essa realmente seria uma provação das mais graves, das mais difíceis, né? Mas ainda assim, se a gente tiver fé, se a gente realmente acredita na mensagem do Cristo, mesmo um bem mais precioso de todos, que seria, de repente, um filho, uma coisa, materialmente falando, né, a gente tem que ter fé que esse filho, na verdade, vai continuar sendo seu irmão na eternidade, e com certeza, se você não retribuir esse mal com vingança também, tirando a vida daquele né, que te tirou o seu filho, por exemplo, certamente Deus vai te recompensar com um encontro na espiritualidade com esse filho, e vai ser um encontro eterno, né? Não vai ser nada que esse filho, se ele estivesse aqui na Terra com você, de qualquer maneira, em algum momento, você ia ter que se separar dele, porque você vai desencarnar ou ele vai desencarnar, porque os filhos também desencarnam antes dos pais, independente de crimes, né? Seja por doença, seja por qualquer motivo. A nossa passagem aqui com os nossos amores é sempre temporária, sempre. Então, que a gente possa ter força para seguir em frente e aguardar pelos bens da espiritualidade, que esses sim serão eternos, estarão com a gente para sempre. Ninguém pode nos tirar. Eu acho que o que falta realmente é essa visão mesmo em termos de vida espiritual, né? Tem várias passagens da codificação que os espíritos falam que a gente tem que ter essa visão, né, lá de cima, como se a gente estivesse olhando do topo de uma montanha, né? Então, se a gente pensar na vida espiritual, né, e todas as nossas existências, né, são pequeninos trechos para a nossa evolução. Então, a gente tem que elevar a nossa visão para a vida espiritual, para realmente sermos, né, assim, termos essa certeza de que somos esses espíritos imortais. Mas a gente vive aqui, né, quando a gente está encarnado, como se a gente fosse só essa pessoinha que está aqui, vivenciando essas conquistas materiais, e aí a gente se afasta, né, do propósito da evolução, se afasta da bondade do Cristo, desses ensinamentos da doutrina, e aí a gente erra, a gente deixa de cumprir a nossa programação. Então, a gente tem que estar sempre elevando o nosso olhar para essa vida maior, que é a vida espiritual, né? E aí a coisa fica mais, acho que pulsa mais a nossa vida e o nosso propósito no bem aqui. Perfeito. Bem, falta pouco para terminar, então eu convido a Janete, que vai fazer já o nosso próximo estudo, para fazer também a nossa prece de encerramento. Então, graças a Deus, Jesus bom amigo, agradecemos mais uma oportunidade desse estudo, de pensarmos, refletirmos sobre os teus ensinamentos, sobre a importância desses teus ensinamentos em nossa vida. Jesus, fortalece a cada um de nós, para que nós possamos estar sempre unidos a Ti, a nossa videira, recebendo dessa seiva maravilhosa que é o Seu amor, para que a gente possa, Jesus, estar realmente realizando o melhor que pudermos, fazendo bem, vivenciando esse bem, não é? Lutando para a nossa melhora interior a cada dia. Coloca em nós essa consciência, né, de despertarmos para a luz, para o bem, para a caridade, para a paz. Eu queria, neste momento, também envolver o nosso irmão Gilberto, né, que as nossas melhores vibrações possam chegar ao nosso irmão Gilberto, que ele tenha um descansar muito tranquilo e um despertar também muito tranquilo, envolvendo também a nossa irmã Cássia nesta hora, no amor do Cristo, no amor de Maria Santíssima,
para que o seu coraçãozinho seja acalentado, aconchegado nesta hora. Que ela possa receber o nosso abraço, o nosso carinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Fiquem com Jesus.